Boa noite, pessoal. Vamos começar a conversar aí. Manda suas perguntas aí. Considera aí o tema da live de hoje, tá? Estão perguntando do segundo livro, que ele terá segundo volume, você falou aqui. Boa noite, pai. Seu livro é ótimo, terá segundo volume? Não é bem o segundo volume, é um segundo livro. Eu estou fazendo uma coleção, né, uma coletânea de livros. O primeiro livro foi um livro sobre a conceituação, né, sobre conceitos do luceranismo. O segundo livro, que já está pronto, só está em fase de acabamento, e o que é uma das fases mais delicadas, você lê, relê, encontra sempre alguma coisa para modificar, e eu quero entregar uma coisa boa, né, na mão dos irmãos, uma coisa que depois a gente não olha e fala, pô, tinha que mudar isso aqui e tal. Então, está sendo lido e relido, está sendo acertado detalhes de estrutura e tudo mais, mas o livro já está pronto. Será um livro sobre o panteão de deuses demoníacos lucerianos. É o livro do ar. Né? O primeiro livro foi o livro do fogo. O primeiro livro foi sobre gnose anticósmica luceriana. Esse segundo livro é um livro sobre o panteão demoníaco, panteão de deuses demoníacos lucerianos. Vamos falar dos deuses, suas características, área de atuação, o dia da semana que você pode interagir melhor com eles, o período do mês, do ano, o que você pode pedir a eles, né, em função da área de atuação deles, e o que você pode oferecer quando você faz esses pedidos. Então, o livro do ar é um livro sobre o panteão de deuses demoníacos lucerianos, sabe? Para você conhecer mais sobre essas divindades, né, essas divindades pagãs, né, e poder interagir melhor com elas e assim ter melhores resultados na sua prática de magia demoníaca luceriana. Vamos lá? Falando sobre pacto. Boa noite, salve mestre. Se uma pessoa fizer um pacto e acabar quebrando uma questão de consumir determinado alimento, a qual foi dito para não consumir. Não existe esse negócio no luceranismo, não, de consumir determinado alimento, de não poder, de proibições de consumo. Você pode, vamos colocar assim, você não pode, no pacto não existe isso não, tá? Questão de pacto não existe isso não. Mas, por exemplo, se você oferecer algo errado, né, que eu entendo os cultos afro-brasileiros chamam de quizila, aí realmente é problemático. Vamos supor, o Moloque, quando você faz uma oferenda para Moloque, eu estou procurando um caso mais próximo do que da pergunta. O que acontece? Se você faz oferenda para Moloque, você tem que oferecer carne de cordeiro, né? Carneiro, cordeiro, mas não de boi. Tá? Isso é quesilado. Isso é uma coisa que ofende a Moloque. Aí você pode ter problema, né? Um problema de magia, um choque de reverso. E aí você vai ter problema. Mas no pacto não tem esse negócio de não poder consumir determinado alimento. O que você não pode consumir? Vamos lá? Os elementos do altar luciferiano não são objetos aleatórios, são objetos conquistados pelo pouco que entendi. De que forma se conquista esses elementos? É um processo, tá? Você aprende, né, a doutrina, minimamente tem que aprender a doutrina, tem que aprender sobre os deuses, né? Então, para isso, o caminho, né, é estudar nos nossos cursos, nos cursos que eu disponibilizo na nossa plataforma digital, a esotérica, que você consegue ou ter acesso a eles ou via Dark Magic, a nossa loja virtual, ou via seus representantes sociais, tá? Então, o que acontece? Você tem que aprender o mínimo possível. Tem que se iniciar ou se pactuar, né? Ou você vai ter que seguir um processo. Ou você pode seguir o processo progressivo de consagração, iniciação e pacto, ou você pode fazer seu pacto direto. Vou te explicar. Toda a hierarquia de compromisso, o Templo Iniciato de Lúcia é uma fraternidade de compromissos. Compromissos entre homens e entidades, entre homens e demônios, entre homens e deuses. Tá? Falo homens no sentido de humanidade. Então, o que acontece? Conforme o nível do compromisso, o compromisso anterior já está assumido. Por exemplo, tem consagração, iniciação e pacto. Os consagrados, né, são um nível mais básico, além dos alunos propriamente dito. Então você tem os iniciados, que são automaticamente consagrados. Os pactuados são automaticamente iniciados e consagrados. Tá? Mas uma vez que você seja pactuado, esteja em um determinado grau, é oferecido alguns desafios. E você realizando aqueles desafios, você conquista os objetos básicos do seu altar. E o altar começa com, os elementos básicos, né? Vamos colocar assim, o altar luceriano começa com seus elementos básicos. Eu posso até adiantar para vocês. É a firmeza do seu divino eu superior. É a primeira coisa que o indivíduo deve fazer, firmar o seu divino eu superior, que é o equivalente, não é a mesma coisa, ao chamado anjo da guarda dos cristãos. Tá? Não é a mesma coisa, mas só para vocês terem uma noção. Então, a primeira coisa do altar luceriano é firmar o divino eu superior. Aí, depois disso, você vai conquistando os elementos, conforme os desafios forem acontecendo, você vai conquistando a pedra, a taça, a copa, o cálice, a espada ou o punhal. Você vai avançando em cada elemento que vai compor seu altar. Então você vai tendo
pedra, a taça, o báculo, você vai também conquistar ele, e a espada. Ou seja, são os elementos, vamos colocar assim, as insígnias. As insígnias, os elementos que representam as conquistas que você fez. Por exemplo, a pedra do cristal, ele representa o domínio que você alcançou do seu corpo físico, seu autocontrole físico. O báculo, por exemplo, a bagueta, ela representa o que você conquistou de domínio energético, do fluxo energético do seu corpo, né, da dinâmica energética do seu corpo, da sua energia vital. O cálice, ele representa, é uma insígnia que representa, no luciferianismo, então eu estou falando isso tudo dentro do luciferianismo, é a insígnia que representa o domínio das suas emoções, das suas sensações e emoções. O indivíduo que é capaz de ligar e desligar a sua estrutura emocional, ele pode parar de sentir afeto ou ódio, o que ele quiser, tá? Conforme isso dá o domínio das emoções. E a espada, ela com seus dois gumes, ela representa o desenvolvimento e o domínio do mental, concreto e abstrato. E todos eles, se você fizesse um quadrado, desenhar um quadrado, você vai ter cada um desses, você pode representar analogicamente cada um desses instrumentos mágicos num dos pontos do quadrado. Então, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental. Então, o cristal no corpo físico, a bagueta ou o báculo no duplo etérico, a copa, a taça no corpo astral e a espada, o corpo mental. Tá? Então isso aí te dá demonstra, né? São insígnias que demonstram realizações, que demonstram conquistas que você fez do seu, como é que eu vou colocar assim, do seu quaternário inferior. Esse quaternário inferior representa esses corpos que eu falei: corpo físico, duplo etérico, corpo astral e corpo mental. Tá? Então não são elementos aleatórios que vão sendo colocados aleatoriamente no altar, porque as pessoas acham bonitinho, vou botar um gnominho, vou botar um caldeirãozinho, vou botar isso, vou botar aquilo. Aquilo ali não representa nada, aquilo ali é como é que eu vou dizer, uma caricatura. Quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, isso é uma caricatura de um altar. Sabe? O altar realmente tem elementos mágicos ali. Aí você vai falar assim, isso aí são as armas mágicas que estão no altar e que, dentro do luciferianismo, representam conquistas do praticante. E detalhe, são coisas que você não pode fingir. Se você não tem com autocontrole, porque tudo isso vai representar autocontrole físico, energético, emocional e mental. Se você não adquiriu esse autocontrole, você não tem condições de ostentar essas insígnias. É como se fossem insígnias militares, né? São insígnias ligadas à realização. É lógico, tem outros elementos no altar? Tem. Aí já são imagens de assentamentos. Tá? Mas aí depende de você ter conquistado minimamente essas realizações. Né? Não é as insígnias representam as realizações que você conquistou. E isso é uma questão de autoridade. Tá? Isso te dá autoridade para comandar entidades e demônios. Vamos lá? Um não pactuado pode ter altar luciferiano? Quais os itens indispensáveis para compor o altar e a rotina a ser feita no altar luciferiano? Bom, primeira coisa. Não. Não pode. Não, vamos colocar assim, não o altar completo, né? Ele pode, se ele não é pactuado, mas ele é luciferiano, tá? Vou entender dessa maneira a pergunta, tá? Né? Se ele não é pactuado, não é luciferiano, não pode. Mas se ele, isso aqui é uma conversa que a gente está tendo informal, tá, gente? Eu não gosto dessa estrutura acadêmica, esse negócio aí que distancia as pessoas. Eu gosto de bater papo assim com vocês. O que acontece? Se o indivíduo é luciferiano, mas não é pactuado, ele pode ter altar? Aí sim ele pode. E o que eu falei sobre o altar? Que o começo do altar dele é a firmeza do seu divino eu superior, que é representada por Como é que você faz isso, mestre? Você pega uma vela de 7 dias, bota naquele pote que tem água, que você bota água assim embaixo, 2 dedos de água, naquele porta-vela, aí bota uma mão inglesa, sabe, em cima da sua porta de entrada, e ali você firma o seu divino eu superior e com um copo d'água do lado, oferecendo a ele energia, né, para que ele tenha luz e possa te proteger. Cuidado com o fogo no teto, né? A mão inglesa não pode estar tão alta, não. Quer dizer, é um suportezinho que você bota. Ali começou o teu altar luceriano. Quer dizer, a firmeza da sua própria entidade pessoal, do seu divino eu superior, da sua essência lucífera. Esse é como é que eu vou dizer? A semente do altar luceriano. Agora, quais os elementos indispensáveis? Os elementos indispensáveis eu falei agora há pouco. Um é o seu divino eu superior firmado. Dois são as armas mágicas.
as 4 armas mágicas principais. Com isso você tem o mínimo do mínimo, né? Que você, assim, esses elementos são os elementos mínimos básicos, vou chamar assim, os elementos básicos do altar luceriano, sendo que eles não são colocados todos ao mesmo tempo. Eles vão sendo, é um caminhar progressivo. Você se torna luceriano e aprende a afirmar seu divino eu superior. Depois você conquista determinada coisa, um autodomínio físico, um autocontrole físico, e aí você pode firmar o seu cristal, sua pedra, ou seu disco, tá? O seu escudo, enfim, algo que representa e recebeu a energia e é reconhecido no lucerianismo como seu autocontrole físico, depois seu autocontrole energético, sabe? Principalmente através do Tantra e outras práticas energéticas, depois seu autocontrole emocional e depois seu autocontrole mental. Aí você tem os elementos básicos do altar luceriano, mas são básicos, mas são adquiridos progressivamente. Aí depois você vai trabalhar com imagens, com assentamentos, com domínio. Que aí você tem, tua voz, né, tem domínio, tem autoridade. Então você é reconhecido na nossa egrégora. Vamos lá? Sobre aquela pergunta dos alimentos, ele completou aqui. Foi num pacto com Beelzebub, fui orientado a não comer açúcar e acabei comendo sem querer. Provavelmente queria saber se isso pode dar alguma coisa. Olha, meu irmão, certamente você não fez esse pacto no tempo iniciático de Lúcia, porque não existe essa limitação. Açúcar, meu zebu, inclusive, mas sem desmerecer o trabalho de ninguém, sabe? Porque não sei em que linha foi feito esse trabalho, mas eu acho assim, dentro do lucerianismo do nosso caminho, que é o lucerianismo praticado no tempo iniciado de Lúcia, não existe essa quisila, não existe essa proibição. E se você fez um pacto em outro lugar, que geralmente é com outra egrégora, egrégoras são um conjunto de energias que trabalham para aquele lugar, cara, aí você tem que se informar nesse lugar que você fez pacto. Tá? No lucerianismo, no nosso caminho, que na nossa egrégora, que nós praticamos no tempo iniciado de Lúcia, não existe essa limitação. Vamos lá? Mestre, em se tratando de imagens e esculturas, existe diferença entre imagem consagrada e com assentamento? Sim, total. Vamos lá, vamos entender isso aí. Primeiro começamos assim. Você tem uma escultura. Uma escultura. Né? Tá lá a escultura feita, tudo bem. Aquilo ali não é nada. Tá entendendo? Aquela escultura é uma imagem que não fala, não anda, não realiza nada. É incapaz de realizar qualquer coisa. Você pode ter essa escultura, essa representação é por questões afetivas, questões de carinho. Você pode ter uma escultura que representa qualquer um dos deuses demoníacos, qualquer entidade que você queira, você pode ter, não há problema nenhum. Só que aquela escultura é só uma imagem. Agora, quando você faz uma ancoragem ou um assentamento, isso aí são as linguagens do lucerianismo, tá, gente? Eu sempre falo assim, tudo que eu estou falando é dentro da doutrina luceriana, praticada no templo iniciático de Lúcia, chamado Nosso Caminho, para diferenciar de outras, né, até de outras doutrinas lucerianas. Quando você faz uma ancoragem é quando você liga, permite que você tenha um acesso mais rápido à entidade através como se aquela imagem virasse uma espécie de telefone. Se você tivesse um número, estou fazendo uma analogia, tá, gente? Não vamos entender isso literalmente, não. Como se você tivesse um número da entidade, o número do celular da entidade. E você entra em contato mais rápido com a entidade. Ela tem, já te atenderam mais rapidamente do que quando você não tem esse acesso. Então você tem aquela imagem ancorada, olha só, imagem, anteriormente é só imagem. Só uma questão de carinho e de referência. Aí você tem uma outra imagem que você fez uma ancoragem. Tá? Então você tem ali, no início vamos chamar assim, o, a escultura, vamos chamar de estátua. É uma estátua, não é nada. É só uma estátua, uma imagem da entidade. Tá? Quando você faz uma ancoragem, você já tem como é que eu vou dizer, uma ligação com a entidade. Essa imagem já te permite um contato mais rápido com a entidade, para você fazer suas invocações, suas orações e suas oferendas, se quiser ali próximo e tal. Mas não tem que ser alimentada, não tem que ser tratada como um ser, porque não tem um ser ali, aquilo é quase um aparelho de contato, um telefone celular. Agora, quando você faz um assentamento, aí você faz todo um trabalho de magia mais pesado. Olha só, para fazer a ancoragem, você faz um trabalho de magia. Vai fazer a ligação do contato com a entidade ali. Já o assentamento é um outro trabalho de magia mais pesado, onde uma entidade demoníaca é convidada a residir naquela estátua.
Então aquela estátua não é mais uma imagem. Ela já é um ídolo. Isso é chamado de ídolo. A entidade está ali, ela mora ali. Aquilo ali passa a ser uma casa, um assentamento da entidade. Então aí você tem que cuidar direitinho, você tem que alimentar, você tem que conversar de uma certa maneira, você tem que até fala assim, entoar cantigas, né, hinos e mantras para que aquele ser que agora que estava, olha só, isso é muito bem colocado por, se eu não me engano, Pico de Lamirôndola ou Ficínio, tá? Eles falam o seguinte, que são magos renascentistas, tá? Eles falam o seguinte, que você tem que colocar aquele seu visitante numa condição agradável. Ele veio dos mundos energéticos, sabe? Ele está residindo ali, numa condição, num mundo que não é dele, sabe? Então você tem que ter um zelo por ele. Ele é um convidado que mora ali com você. Então você tem que tornar a permanência dele ali o mais agradável possível, sabe? O mais agradável possível. Então ele está ali está no nosso mundo, de certa maneira, energeticamente. Ele chegou até o nível etérico, é o máximo que ele chega, e está residindo ali. Você, quando vai fazer esses trabalhos, qual a vantagem disso? Você, quando vai fazer esses trabalhos, você não tem que chamá-lo. Ele está ali. Ele é um ídolo, ele vê você. Ele fala com você, telepaticamente, mas fala. Ou em sonho, ele vai falar direto com você, se você não tiver a pineal desenvolvida o suficiente, para ele falar telepaticamente, imediatamente com você. Então, ele promove eventos, ou seja, ele move coisas, não necessariamente de jogar coisa para lá e para cá, isso é besteira. Mas chega até isso, tá? Mas não é isso que eu estou falando. Ele move, ele faz coisas acontecerem e então ele vê, fala, ouve, se mexe, energeticamente falando. Tá? E você, por sua vez, você tem que cuidar daquele seu convidado. Cuidar muito bem dele. Alimentando, oferecendo-lhe comida, né? Bebidas. Você tem que tornar a residência dele o mais agradável possível no nosso mundo. Então você tem que entoar mantras. Vamos dar um exemplo agora prático para vocês entenderem. Ali no templo de Sete Lúcias, nós não temos estátuas. Temos estátuas ali de enfeite lá embaixo, no chão, lá na porta do templo, essas coisas assim, nas portarias, nas salas. São estátuas decorativas. Agora, temos ancoragens em pedras, estão lá no templo, e temos assentamentos em ídolos, que aí se transforma em ídolo. Os ídolos estão no altar. Você ali perto do templo, ali embaixo, você ali perto do altar do templo, você tem as ancoragens. Tá? Quem olhar ali em volta, tem umas estátuas ali em volta do altar, no chão, que são ancoragens de entidades. No altar, você já tem assentamentos. Já ali, né, começa pelo... Enfim, tem um atrás da minha cadeira, que é onde Lilith é assentada, e termina lá em cima onde Lúcia está assentada. Ali são ídolos. Ali eles enxergam. Ali eles veem e ouvem. Eles sentem. Eles movem as coisas, eles falam comigo. Sabe? Eles falam, eles veem, eles agem. Sabe? E aí, como é que eu lido com eles? Você vê toda semana, 2 vezes por semana, no mínimo, 3 ou 4 até, às vezes pelo menos 2, é oferecido alimento, né, nos trabalhos coletivos a essas entidades. Os trabalhos coletivos são o quê? A minha forma de alimentá-los. Então é feito trabalho coletivo para Leviatã, para Tiamat, para Lúcifer, para Beelzebub, para Moloch, e Yama, e os trabalhos coletivos vão sendo feitos assim. E os trabalhos coletivos são o quê? Alimento para aquelas entidades. E é posto no altar bebida para eles regularmente. A gente bota a bebida e troca a bebida porque aquela bebida vai subindo. A temperatura, isso aqui não importa. Podia até não subir, mas a energia da bebida eles vão extraindo. A vibração, a frequência vibracional. Então é colocado bebida para essas entidades e é colocado comida para eles. Toda semana. Durante o mês, cada um vai sendo alimentado. E que mais? Além disso, os rituais, né? A missa negra principalmente, na missa negra principalmente, são entoados mantras. Os cânticos e os mantras que exaltam esses seres, que criam a ambiência astral
se cria, não, reproduzem a ambiência astral para que eles se sintam melhor, para que eles se sintam respeitados. É como você receber um visitante na sua casa e de repente você pergunta a ele, ele vai ficar na sala, você pergunta a ele qual canal de televisão que você gostaria de assistir, se tem algum programa que você quer ver, olha, eu vou botar uma música aqui, você quer ouvir uma música específica? Ah, você aceita um drink, aceita beber? É isso, gente. Quer dizer, eu tenho um visitante ali de outra dimensão, de outro plano, que trabalha comigo, que é um parceiro meu. Por exemplo, não é Lúcifer que está assentado Isso aí vocês vão entender. Se Lúcifer fosse ser assentado numa imagem, ele destruiria, sei lá, a região sudeste. Ali é um Lúcifer. É um daimon de hierarquia que faz parte das legiões de Lúcifer, que foi designado por essa estrutura para habitar aquela imagem. E transformou-a num ídolo, aquela estátua num ídolo. Então é como se ele fosse um embaixador. É embaixada, consulado, essas coisas. Então ele é um embaixador, ele reside ali. E eu tenho que tratá-lo com devido respeito. Então o nego fala assim, mestre, eu quero ter uma imagem com assentamento. Pô, tu não sabe o problema que tu tá arrumando, cara. Tu não cuidar daquilo direito, imagina, você chamou, foi feito um ritual, convidou aquela entidade, a entidade está assentada ali e você não alimenta, não dá bebida, não entoa cânticos, não incensa e tem que incensar, tem todo um cuidado. Aí você não faz nada disso, o cara, em vez de ser um convidado, vira um prisioneiro. Ele está ali e maltratado. E aí, meu amiguinho, né, demônios são vingativos. Ele vai comer você, ele vai te dar um monte de doença, ele vai atrapalhar a tua vida, ele vai trancar teus caminhos, vai destruir você. Você foi mexer com quem estava quieto. Então, o que você tem que fazer? É o contrário. Você, quando tem um assentamento, você deve tratar muito bem seu convidado, seu parceiro, seu aliado, e vocês vão para as realizações da vida. Eu tenho lá um monte de assentamento no meu altar e trato eles. Aquilo ali é o meu altar. Aquele altar começou na minha casa, com uma vela do meu divino eu superior que ficava em cima da minha porta. Sabe, ficava assim, numa mão inglesa, em cima da porta da minha casa. Ali eu firmava meu divino eu superior. E dali foi indo até chegar naquele altar todo que vocês estão vendo. Aquele altar não é uma brincadeira de fadinha, de bruxinha. Cada elemento que está naquele altar é um ponto de força. As ferramentas mágicas estão ali. Os assentamentos dos meus aliados estão ali. Eu chego, eu os saúdo, né, respeitosamente, eu os cumprimento. Eu chego no templo, olha, uma vez eu tive internado na UTI, sabe, na época do Covid, eles me tiraram de lá. Em momento nenhum eu fiz nenhum pedido ao demiurgo, sabe, nos piores momentos eu nunca me voltei contra a nossa egrégora e a favor do inimigo. Primeira coisa que eu fiz, saí no domingo, na segunda-feira eu estava lá no santuário. Entrei no santuário, me posicionei lá, saudei os meus aliados, os meus verdadeiros amigos, que não me julgam, que não me desamparam nem me abandonam em circunstância nenhuma. Fui lá agradecer a eles e depois vida que segue. Sabe? E as pessoas não são assim, as pessoas não agradecem, as pessoas pedem, não agradecem, são pessoas mimadas, sabe? Acham que tem direito, e tem direito aí, né, a nada. Né? Nós não temos direito a nada, nós nascemos aqui neste lugar maravilhoso, né? Largados aqui, entramos nesse lugar e, pô, quando conseguimos aliados poderosos que podem nos ajudar, temos que ter respeito. E ainda mais que não é só podem nos ajudar, que nos ajudam em certas circunstâncias, temos que ter gratidão. E isso aí vai fortalecendo o quê? O nosso compromisso. O que eu falei? Que é tudo uma relação de compromisso. Vamos lá? Qual a diferença do divino eu superior e do gênio poderoso? Excelente pergunta. A anterior também foi muito boa. E outra coisa, quando você é pactuado, antes de eu responder a pergunta do irmão, quando você é pactuado, tudo que você bebe, tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você experimenta, todo prazer que você tem, e dor também, né? Cria-se uma simbiose com as entidades, com os deuses demoníacos, com a nossa egrégora. Então, tudo que você experimenta, eles experimentam junto. Então, seus amigos são amigos deles, seus inimigos são inimigos deles. Quem você ama, eles amam. Quem você odeia, eles odeiam. E como existe essa simbiose, você tem que oferecer a eles o melhor. Então, você tem que vestir as melhores roupas, andar nos melhores carros, morar no melhor lugar. Isso já são suas oferendas, né, a essas entidades que estão vivendo em simbiose com você. Você tem que comer as melhores comidas, as melhores bebidas, ter as melhores experiências, as melhores companhias. Isso, considerando essa simbiose, você está desfrutando
e oferecendo às entidades. Você não precisa oferecer mentalmente, não. Devido à simbiose, eles estão experimentando o que você experimenta. Então, tudo que é de bom e melhor, olha só que coisa interessante. Enquanto as religiões escravagistas falam que você tem que fazer oferendas exclusivamente externas, o luceranismo diz que tudo, que essas oferendas externas têm que ser feitas, entre outras, tem as externas, mas entre outras oferendas, tem as que você faz a você, que você deve experimentar. O tudo do bom e do melhor. Isso agrada os nossos deuses. Né? Que aí você, então, tome café, né? Mas vamos lá. Qual é a diferença do divino eu superior e do gênio protetor? Diferença do divino eu superior do divino protetor. Vamos colocar assim, eu vou fazer uma analogia, tá, gente? Não é a mesma coisa. Vai facilitar o entendimento devido ao maior conhecimento dos cultos afro-brasileiros do que do luceranismo que as pessoas têm. Nos cultos afro-brasileiros, você tem o Exu e você tem o Orixá. Então é como se o gênio protetor fosse o Exu, como se o divino superior fosse o Orixá. Então, agora, isso aí foi para te ajudar a entender. Não é eles são, foi como se. Guardem isso, né? Porque o pessoal às vezes é meio. Né? Pô, em vez de tentar entender, são conceitos, gente. A gente tem que se esforçar, usar esse negócio entre as nossas orelhas, essa massa cinzenta, para se esforçar a entender que são conceitos abstratos, conceitos complexos. Então, falei que é como se fosse, não é? Então, seu divino eu superior atua no mundo material, ele atua etericamente no mundo material. Ele é como se fosse, olha novamente, seus braços e pernas etéricos. Então ele vai buscar aquilo que você deseja, ele ajuda você a obter aquilo que você deseja, ele protege você contra ataques materiais e energéticos de baixa magia, tá? Se tiver bem cuidado. Então ele te protege contra aquilo que pode te atrapalhar e atrai, então ele te defende, ele protege, ele afasta aquilo que é negativo, que vai te atacar, que tá vindo contra você, e atrai as coisas boas, aquelas coisas que você deseja. Então, de certo modo, um gênio protetor fortalecido, ele te dá aquilo que geralmente se chamam de sorte. E um gênio protetor enfraquecido vai gerar aquilo que também vulgarmente chamam de azar. Mas a atuação dele é material. Tá? Já o divino eu superior, ele atua já na tua consciência, na tua sabedoria, na tua espiritualidade. Então ele mexe na tua cabeça. Então, fazendo analogia, ele seria, enquanto o gênio protetor são seus braços e pernas, o divino eu superior é a sua cabeça. Ele te dá discernimento, ele te dá sabedoria, ele te dá proteção espiritual, né? Então o pessoal fala assim: ah, mas o divino eu superior, pô, cara, olha só, se você não tem sabedoria, você vai tomar a decisão errada, que vai te prejudicar. Vai se oferecer uma proposta para você e você não vai conseguir entendê-la, interpretá-la, compreendê-la. Não vai aceitar ou vai fechar um mau negócio. Mas isso em todo. Mas é só no âmbito espiritual. Cara, sua mente, sua consciência, ela atua no mundo físico e também no mundo espiritual. Então, o divino superior tem atuação total na parte da sua consciência e na parte da sua vida, vamos chamar assim, material. Imagina, você tem braço e perna e não tem consciência. Imagina você andando pelo mundo igual um zumbi. Não adianta, não. Vai ter problema. Então é isso. O divino eu superior, se a gente fizer uma analogia com os cultos afro-brasileiros, aos quais eu respeito muito, gosto muito, respeito muito, não gosto do sincretismo, tá, gente? Com o cristianismo. Isso aí eu não acho desnecessário. Mas cada um mexe sua panela como quer. Mas eu respeito muito os cultos afro-brasileiros, gosto muito deles. Mas fazendo analogia com os cultos afro-brasileiros, diria que o divino eu superior é como se fosse o orixá, quer dizer, né, a entidade da cabeça da gente, o guardião da cabeça. E o gênio protetor seria como se fosse o Exu e a Pombogira. Eles são braços e pernas que atuam no mundo. Então é interessante aprender como firmar, aí a gente chama de firmar, tá? O seu, porque ele não é assentado, ele não é ancorado nem assentado, ele é firmado. Como firmar o seu gênio protetor e o seu divino eu superior. E onde você aprende isso? Dentro da nossa linha, dentro do luceranismo, no nosso curso. Tá? O curso é a doutrina, onde eu ensino a doutrina para vocês. As videoaulas gravadas, você recebe apostilas e conversando também com seus representantes sociais, uma vez que você esteja estudando no nosso curso, no meu curso.
Então é assim que você aprende sobre isso, como fazer isso, tá? Ou seja, evoluindo do nosso caminho. Por que na sua casa diz trabalhar com Beelzebub, Lúcifer e etc., se no final das contas quem fazem suas magias são os Exus, Pombagiras e Quiumbas, e não trabalha com o rito da Goécia olhando os demônios nos olhos? Não entendi nada disso. Me explica como é que funciona a minha casa. Não, é legal você me explicar como é que funciona a minha casa. Pô, isso é fantástico. Eu queria ter umas aulas com você, sabe? Pô, não é ironia, não, gente. Como é que. Olha só, vamos pensar educadamente. Eu não posso falar algumas coisas aqui, né? Vamos pensar educadamente. Como é que eu vou chegar e dizer assim, por que na sua casa você faz isso, isso, e não faz isso? Não tem sentido isso. Como é que você não está perguntando, você está fazendo afirmações. E afirmações, além de levianas, erradas. Sabe, eu não tenho nem o que responder sobre isso aí. Sabe, está tudo errado. O Sócrates tinha uma afirmação, onde ele falava assim, quando você faz a pergunta corretamente, Sócrates, um dos homens mais sábios da humanidade, fala assim, quando você faz a pergunta corretamente, a resposta está contida na pergunta. Mas o que subentende-se que quando você fala, aí não dá para falar diferente, né? Quando você fala essas coisas, você não tem a própria pergunta está errada. Você não pode fazer. Sabe o que acontece? Existe uma coisa chamada oratória, dialética e tudo mais, que é a arte de conversar, né, gente? Quando você faz uma pergunta, você tem que fazer uma pergunta. Como é isso? Como é aquilo? Sabe? Você não sai fazendo afirmações e isso aí não é uma pergunta. Isso não é uma pergunta. Portanto, eu não vou nem me esforçar para responder. Vamos lá. Perguntou mais alguma coisa? Não, ele tinha seguido aqui, que parece que ele respondeu ao meu irmão, falando que é algo muito simples. Se a força vem de Exu, Pombagira e Quiumbas, o que Beelzebub tem a ver com a história? Se não a invocação dele. Pergunta extremamente objetiva. Porra! Falou que a pergunta dele foi extremamente objetiva. Dá para notar que foi. Bom, sendo assim, com essa afirmação toda, né, com essas afirmações todas contidas nessa pergunta extremamente objetiva, não há o que responder, porque a pessoa é de uma sabedoria enorme de como funciona a minha casa. Então, vamos. Mestre, não sendo possível colocar a vela do Divino Eu Superior acima da porta, poderia ser colocado em outro local, como por exemplo numa mesa? Numa mesa não, mas pode ser colocado em outro local. Tá vendo? Isso é uma pergunta. Olha só a diferença. Tá vendo? É uma pessoa que sabe dialogar. E uma pessoa que sabe dialogar tem capacidade de aprender. Né? Aprender exige humildade. Eu aprendo. Para aprender, você tem que se colocar no lugar de receptor. Então, quando você faz perguntas, não há afirmações na sua pergunta. Sabe? Então você fala, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, sabe? Não sai falando, na sua casa é assim, 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 assim. Se é assim, portanto, não é assim. Essa premissa, a premissa que o cara que perguntou anteriormente fez, estava errada. Isso chama-se premissa. Ele não sabe, não conhece dialética, nem sofisma, nem arte da argumentação. Quando você faz uma afirmação antes de fazer uma pergunta, você está partindo de uma premissa. Quando a premissa está errada, está tudo errado. Então a premissa do irmão que falou anteriormente está errada. Então não há o que desenvolver ali. Agora o irmão atual, ele perguntou se não pode, né? Se eu não posso fazer isso, como é que eu posso fazer? Posso botar numa mesa? Olha, não pode botar numa mesa porque você tem que colocar firmado acima da sua cabeça. Então pode ser numa estante, num móvel, só que tem que tomar muito cuidado com fogo. Ali é fogo. Já vi casos de pessoas que tiveram problema. Pegou fogo na casa do cara. O cara botou em cima de uma geladeira, não tomou os cuidados direito, pegou fogo na geladeira, pegou fogo na casa. Sabe? Mas foi castigo da entidade. Não, foi castigo da. Pô, a entidade tem mais o que fazer, cara, do que ficar. Você tipo assim, nego acha que é importante pra caramba. Sabe? Então, assim, pô, falta de cuidado, né, gente? Se você deixa fogo pegar, ele pega. Então, tomem cuidado com isso, tá? Onde você vai botar a vela, os cuidados que você tem que ter com a vela, eu recomendo aquele copo que leva 2 dedos de água embaixo, que ajuda, bota um copo de água do lado, o Divino Superior não se oferece nada a não ser água, né? E
Eu até coloco um prato embaixo, aí boto a vela e boto o copo d'água do lado. Quer dizer, se acontecer algum acidente, vai cair ali. A água o copo vai estourar, a água vai estourar tudo e vai ajudar a apagar aquilo ali imediatamente. Isso é questão física, tá? Mas assim, não podendo colocar acima da porta, coloca num local acima da sua cabeça. Não, cuidado com o teto, para a chama não pegar no teto. Vamos lá? Boa noite, mestre. Saudações. É permitido copular ou ter relações sexuais no mesmo ambiente em que estejam sentados os ídolos? Pergunto porque tem que ter todo esse cuidado. Sim, sim, luciferiano, sim. Lembra que eu estou sempre falando dentro da doutrina luciferiana do nosso caminho. Sim, não há problema nenhum. Tá? Eles pelo menos até gostam, porque a energia sexual vai ser absorvida, né? Uma parte dessa energia sexual manipulada vai ser absorvida por eles. Quantos canais luciferianos sérios, trocando ideia, né? Onde o mestre da doutrina, o mestre do templo, conversa com um membro que acabou de chegar, inclusive, que está cheio de dúvidas, isso é normal, sabe? Quantos canais sérios de luciferianismo existem atualmente? Tá entendendo? Então é uma das poucas, para conversar diretamente com o mestre da casa. Então é uma das poucas oportunidades que os irmãos têm para isso. Raríssimas, que tem na internet. Entendeu? Em vez de aproveitar isso, é criando celeuma, criando, né, zumba, criando confusão. Isso é coisa de gente que vem para tentar desestabilizar a casa, as coisas, né? Nos desestabilizar, não dá atenção para essas coisas não, sabe? Hã? Vamos seguir. Mestre, para trabalhar com Daimon pessoal, como ofertar vela a este? Pode ser no altar dos deuses de culto pessoal? Mas como aí, Daimon pessoal, eu vou tentar entender, meu irmão. Porque existem vários tipos de Daimons pessoais. Existe justamente o gênio protetor, é um Daimon. Ele é um Daimon pessoal, tá? Tem os demônios servos, que o praticante recebe no pacto, ele já recebe um demônio servo, e tem demônios tutelares, tem um monte de demônios, um monte de nível. Inclusive, o meu próximo curso vai ser sobre demonolatria, sabe? Eu vou fazer um curso pessoal, onde vai estar sendo filmado, para quem quiser assistir a aula filmada e interagir comigo, vai poder fazer esse curso filmado online na internet, vai poder falar diretamente comigo, tá? Que é um curso de demonolatria, ele vai estar sendo filmado e depois ele vai ficar gravado, aí quem for fazer depois vai ter que assistir as aulas gravadas, como as aulas que estão lá na nossa plataforma digital esotérica. Mas esse curso eu vou dar pessoalmente, as aulas vão estar sendo filmadas, eu vou interagir pessoalmente com os irmãos. É uma das poucas oportunidades de aprender diretamente comigo e fazer perguntas diretas no curso de demonolatria. É o próximo curso onde eu vou falar sobre os demônios, sobre essa raça demoníaca, sobre nossa relação com eles, demônios da terra, demônios do ar, demônios do fogo, demônios do leste, demônios do oeste, demônios, hierarquias demoníacas e essas características todas que eles têm, tá? Então, nesse curso eu vou estar falando sobre isso. Mas são vários demônios pessoais. Cada demônio pessoal você tem que interagir de uma maneira. Vou para assim, tentar dar uma resposta à sua pergunta. Não é que ela não foi bem formulada, não, ela foi bem formulada. O problema é que a resposta é complexa. Como eu falei, existem vários demônios, várias hierarquias demoníacas. Então, o que eu vou atribuir a pergunta exclusivamente ao gênio protetor, que é um demônio pessoal. Você oferece a ele uma vela na cor que a entidade trabalha, para isso você tem que conhecer a cor, tem que estudar, né? E uma bebida, que é a bebida que é oferecida nessa entidade. Geralmente é uma bebida alcoólica, tá? Com exceção de um deles, é uma bebida alcoólica que você oferece à entidade. Então aí você tem que saber também. Qual a diferença entre o curso Doutrina Luciferiana e o Demonolatria? São diferentes. No de doutrina, há práticas ou é mais teórico para iniciantes? Vamos lá. Primeiro, existe o nosso curso de Ocultismo e Magia Demoníaca Luciferiana, que é um curso de conceitos e de fundamentos. Sem os fundamentos você não vai ficar perdido, cara. Vai estar executando o luciferianismo como se fosse esse conhecimento popular que existe por aí, tá? Então, é importantíssimo fazer o curso de Ocultismo e Magia Demoníaca Luciferiana, que é um curso de fundamentos, de conceitos fundamentais.
Porque você chega no templo cheio de ideias pré-concebidas do que a sociedade acredita que é lucerianismo. Aí mistura lucerianismo com satanismo, mistura lucerianismo com conceitos cristãos, aí é uma confusão danada. Por isso que tua magia não dá resultado. Né? Ou mesmo que dê, poderia dar muito mais resultados. Imensos, até se você estivesse trabalhando dentro dos conceitos fundamentais do lucerianismo. Então, para isso, existe o curso de Ocultismo e Magia Demoníaca Luceriana. E aí nós temos os cursos especializados, onde nós trabalhamos com, por exemplo, o de vampirismo, o de tantra, o de demonolatria, onde você vai conhecer mais profundo e especificamente determinados assuntos, que aí vai aumentar o teu ferramental, né, a tua capacidade de magia. É como se o primeiro formasse você como, fazendo analogia, tá, gente? Uma das características dos luciferianos é serem inteligentes, né? Por isso que, e gostarem de aprender, de conversar, de ler. Fazendo uma analogia com a medicina, diria que o primeiro te forma como clínico geral. E os outros cursos especializados se forma como médico especializado. Isso é uma analogia, tá, gente? Então, ali você é um clínico geral. Os outros formaram como neurologista, otorrinolaringologista, enfim, por aí vai. Tá bom? Mais alguma... Boa noite. Podemos levar em relevância a Goécia para o trabalho com os demônios? A luciferiana, no caso. Ou seria outro viés mais profundo? Olha só, eu não trabalho com Goécia. Tá? Eu não trabalho com Goécia. O que acontece? A Goécia tradicional, ela é magia judaico-cristã que trabalha com os demônios, tá, de maneira ofensiva. É só observar. Eu chamo o nome de Adonai, chamo o nome de Jeová. E geralmente quem trabalha com esse tipo de Goécia está sempre louvando Adonai, louvando Jeová. Existe uma Goécia do Michael Ford que ele tentou construir um sistema mágico que ele chama de Goécia luciferiana. Eu também andei estudando, mas eu achei melhor não trabalhar com ele, porque eu achei que dá um certo engessamento. Eu entendo o que ele fez. Ele criou um sistema de magia demoníaca e chamou ele de Goécia luciferiana, para diferenciar da Goécia judaico-cristã. Tá? Não recomendo, mas você é livre, sabe? Você só não pode praticar Goécia judaico-cristã e praticar magia demoníaca luciferiana, que aí dá problema. E eu criei um sistema próprio chamado Magia Demoníaca Luciferiana, que é um sistema mágico, tá? Como alternativa. Eu não vou dizer oposição, tá, gente? Parece que estão brigando, né? Todo mundo adora brigar. Né? Como alternativa à Goécia judaico-cristã. E é esse o sistema que eu ensino e, portanto, recomendo. Bom, meus irmãos, terminamos a nossa live. Olha, eu espero encontrar vocês na semana que vem, sabe? Mesma bate-hora, mesmo bate-canal, para o nosso bate-papo. E no dia 22, eu estarei no podcast, fui convidado para estar no podcast Isto Não É Podcast, tá? Fui convidado pelo pessoal de lá, gente muito educada, e vou estar participando desse podcast. Então convido os irmãos a prestigiarem e participarem desse primeiro podcast que eu vou participar ao vivo, tá bom? No mais, uma boa noite a todos, que a luz de luz esteja com vocês, tá?